O.J. Simpson e o julgamento do século. Ele era um herói nacional. O.J. Simpson era adorado por milhões de fãs. Tinha sucesso dentro e fora dos campos. Estrelava filmes, comerciais e entrevistas. Mas em questão de dias, sua imagem foi destruída. De ídolo a suspeito de um crime brutal. Ele se tornou o centro do julgamento mais famoso da história dos Estados Unidos. E que até hoje levanta polêmicas sobre o seu veredito. No vídeo de hoje contaremos tudo sobre o caso emblemático de O.J. Simpson. Virou domingo criminal aqui na live. Ele é quem em termos futebolísticos? Cara, o O.J. Simpson, ele era um jogador de futebol americano famosíssimo, né? Famosíssimo mesmo, assim, pra caralho de asa. Mas não sei se, tipo assim, em relação à qualidade, se ele era um dos pica, mas se... Ou não era, mas ele é muito famoso. Boa introdução, hein? Vou ter que ver mais dessa série, fudeu. Criminosos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar do caso O.J. Simpson, aqui na série Criminosos, que chega ao seu 12º episódio. No último, falamos de Fernandinho Beiramar, também falamos recentemente sobre Charles Manson, e se você ainda não viu, vai lá e confira, a playlist vai estar aqui embaixo no primeiro link fixado para vocês, certo? Hoje eu estou aqui com o Lucas Seika para a câmera, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera que tá assistindo mais um vídeo aqui no Planeta Novo. E a meta é 12.700 likes. Quando sai, normalmente não pegam tanta view logo de cara, mas eles continuam pegando view com o tempo. Então se você chegar e estiver longe da meta, deixe seu like, porque a meta vai ser batida com o tempo, beleza? Bom, então a gente vai começar falando da infância de O.J. Simpson, que nasceu em 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia. O Jay veio de uma família humilde e a infância dele foi marcada por dificuldades. Ele cresceu em um bairro de maioria negra, cercado por pobreza e conviveu com problemas de saúde desde pequeno, sofrendo de raquitismo, ou seja, era muito magrinho, né? Ainda criança, precisou usar aparelhos nas pernas para conseguir andar corretamente, o que chega a ser irônico, até porque ele tinha um apelido justamente por conta da velocidade que ele teve futuramente. Apesar das dificuldades iniciais, o O.J. encontrou nos esportes uma saída. Durante a adolescência, ele começou a se destacar no futebol americano e logo o talento dele levou ele a conquistar ele era running back? Estudo. Primeiro frequentou o City College of San Francisco e depois foi transferido para a Universidade do Sul da Califórnia, a USC, onde realmente explodiu. Em 1968, ele venceu o prestigioso troféu Heisman, concedido ao melhor jogador universitário do país. Ou seja, já chamou a atenção e provava que ia ser um jogador profissional. Já como profissional, O.J. foi escolhido na primeira rodada do draft da NFL pelo Buffalo Bills em 1969. Para quem não sabe, o draft é feito basicamente onde os times podem escolher os jogadores que estão vindo dessa categoria universitária, né? E ele foi o primeiro a ser escolhido, mostrando que já tinha muita gente de olho nele. Durante sua carreira, que durou até o ano de 79, ele quebrou recordes e se consolidou como um dos maiores corredores da história da liga. Em 1973, ele se tornou o primeiro jogador a correr mais de 2.000 jardas em uma única temporada, um feito que até então era inédito, o que fez dele um ídolo não só dentro de campo, mas também fora dele. Após se aposentar do futebol, o O.J. migrou com sucesso para o entretenimento. Participou de comerciais, foi comentarista esportivo e até tentou uma carreira como ator em Hollywood, onde inclusive teve alguns papéis importantes, como por exemplo no filme Corra que a Polícia Vem Aí. Ele era àquela altura o retrato do sonho americano, alguém que tinha saído do nada e tinha conseguido conquistar ele era sinistro então mesmo. Dinheiro. Mas todo esse sucesso também precisa ser entendido dentro de um contexto racial e social dos Estados Unidos nas décadas de 60, 70 e 80. A América vivia um momento de transição e de tensão. O movimento pelos direitos civis havia ganhado força nos anos 60, com nomes como Martin Luther King e Malcolm X, liderando a luta contra o racismo institucional. Hoje, quando a gente fala isso, tem gente que fala, nossa, isso é mimimi, né? Tá reclamando, não sei o que, racismo institucional. Só pra gente ter uma ideia, pessoal, quando o FBI foi fundado, todas as suas sedes tinham separação por raça
raça e por cor. Então tinha banheiro para branco, banheiro para preto. E isso era um negócio normal dentro do FBI, pra gente mostrar um símbolo de poder, né, e do governo como realmente funcionava naquela época. E até o ano de 64, os negros não tinham direito a voto e não tinham os mesmos direitos dos brancos. E isso foi uma conquista da luta que rolou justamente naquela década. E um exemplo forte de como o mundo era até 64 é que em 64 os homens negros, as mulheres negras não podiam entrar numa piscina ou no mar. Ou seja, o cara que nasceu e viveu até o ano de 63 não pôde nunca entrar na água. Existia essa proibição. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, em 62, a gente tinha o Pelé, que já era bicampeão de Copa do Mundo, chamado de rei por muitos. E que esse cara, se fosse nos Estados Unidos, não poderia entrar nem sequer na piscina, por conta das leis que existiam. Ou seja, era uma época de transição e sempre que tem uma transição, existem aquelas polêmicas. Muita gente achava que os direitos não deveriam ser iguais, existia uma perseguição aos negros muito mais forte, principalmente dentro do judiciário e do âmbito policial. E para muitos americanos negros, a justiça era vista como uma máquina que beneficiava os brancos e criminalizava os negros. E dentro desse cenário, o O.J. Simpson era totalmente diferente dos outros homens negros, porque ele era amplamente aceito pela elite branca. Isso não foi por acaso. O O.J. evitava se posicionar politicamente ou racialmente e chegou a ser criticado por não se engajar em causas sociais que envolviam a sua comunidade. Aquela certa história, né? As pessoas gostam de quem não as incomodam. É isso. Isso acontece em todos os âmbitos. Esse, mais ainda. Se você não me incomoda, eu gosto de você. Se começar a me incomodar, eu já não gosto, tá ligado? É isso. Inclusive, tem uma frase dele muito famosa que depois virou parte de um rap do Jay-Z, né? Que ele fala o seguinte: eu não sou negro, eu sou O.J., né? Que até parece com uma outra frase polêmica desse carinha aqui, o Jordan, que ele também não quis se posicionar pela causa negra em algum momento. E ele falou: brancos também compram tênis. Né? Então, nessa época, ele era um cara que ele era popular no meio das pessoas brancas, mesmo que muitas delas odiassem de alguma forma os negros. Era uma época onde as pessoas eram mais racistas, sim. Então, ele era um cara totalmente fora da curva, talvez o maior popstar do esporte que existia nos Estados Unidos naquela época, e estava inserido em todo tipo de entretenimento, desde os comerciais até os filmes. Só que essa história não é sobre uma história de sucesso do O.J. Simpson, né? A gente tem que falar sobre o crime que deixou ele tão famoso. Na madrugada do dia 13 de junho de 1994, um detetive de Los Angeles chamado Mark Fuhrman estava chegando de um dia de trabalho na casa dele, quando a 1h da manhã o telefone tocou e ele foi chamado. Um casal que andava na rua por Los Angeles encontrou um cachorrinho e decidiu seguir o cachorro para ver até onde ele ia, se ele voltava para casa para poder entregar ali para sua dona ou para o seu dono, né? Então esse cachorro foi andando pelas ruas, andando, até que chegou numa casa, e quando chegou nessa casa, eles viram do lado de fora 2 corpos que estavam na rua Bundy Drive, no número 875. Ou seja, era um caso de homicídio e por isso o detetive estava sendo chamado. Quando o cachorro que achou, chegou né? no local, ele encontrou logo de cara uma luva e um gorro. Além disso, sobre o sangue que estava ali, que era muito sangue, ele encontrou também algumas marcas de pegadas e uma carta com o nome de O.J. Simpson. 2 crianças também foram encontradas lá, que eram os filhos do O.J. Simpson, e o O.J. então foi procurado pela polícia. O Mark tentou falar com ele, não conseguiu, e então foi até a casa dele, onde foram recebidos por um amigo dele que atendeu a polícia e que abriu a casa para que eles pudessem ver a casa. A caminhonete de O.J. também estava por lá, estacionada do lado de fora da casa, mas o O.J. em si não estava por ali. Ele havia viajado para Chicago. Sobre essa viagem para Chicago, o O.J. tinha feito justamente alguns minutos antes. Ele tinha ido até o aeroporto, pegou um avião e ido para Chicago para fazer um bate-volta e voltar no outro dia. Então o Mark olhou pela casa do O.J. porque havia visto sangue no seu carro e achou que ele poderia estar ferido. Viu que estava tudo em ordem, mas encontrou a outra luva, o par daquela mesma luva que ele tinha encontrado lá na casa da Nicole, que tinha sido vítima. A essa altura, a cena do crime continuava intacta e a Nicole morta em frente à casa. Então nesse momento não tinha muito o que fazer. Ela estava morta em frente à casa, não estava morta do lado de dentro, certo? E a perícia ainda não tinha chego. Então quando algum fotógrafo soube da notícia, foi até o local e vários fotógrafos foram chegando e registraram um momento que até hoje tem fotos por aí na internet que mostram como de fato foi um assassinato muito brutal. Com isso, então o Mark sabia que precisava ligar para a família porque a mulher dele, logo a mídia ia falar sobre o assunto. Então ele ligou para a irmã da Nicole, que tinha falecido, que era uma das vítimas, e a irmã da Nicole começou a gritar que
tinha sido o O.J. Do nada, essa foi a primeira reação dela. O.J. matou minha irmã, aquele desgraçado fez isso. A outra vítima que estava por lá ainda não tinha sido identificada, que era Ron Goldman. Só que a imprensa conseguiu identificar até mesmo antes da polícia. Então, infelizmente, a família acabou sabendo da morte do Ron Goldman pelo rádio, né? Então, imagina, os caras estavam indo trabalhar e do nada ouviram ali, olha, uma mulher foi morta em Los Angeles, Nicole Simpson, e junto dela, Ron Goldman. A família soube disso. Quem era Ron Goldman? Ele era um garçom de um restaurante chamado Mezzaluna e basicamente ele estava lá por acaso, né? Porque a mãe da Nicole, junto com a Nicole, tinham ido até esse restaurante na mesma noite do crime e a mãe da Nicole havia perdido um óculos quando foi lá. Ron conhecia a família que ia direto no restaurante e então ligou para Nicole e falou: ó, o óculos da tua mãe tá aqui, e se propôs a entregar o óculos para ela, e foi isso que ele fez depois do trabalho. Então terminou o trabalho, ele foi para casa da Nicole. Não tem caroço nesse angu, não? Ou não? E lá, por conta do destino, infelizmente, ele também foi executado. Então, Nicole Brown Simpson, ex-esposa de O.J. Simpson, e Ronald Goldman haviam sido brutalmente executados em frente à casa dela, em Brentwood, um bairro nobre de Los Angeles. Dando um contexto sobre o relacionamento da Nicole com O.J. Simpson, os dois se conheceram em 1977, quando a Nicole tinha apenas 18 anos e trabalhava como garçonete em um restaurante em Beverly Hills. Já o O.J. tinha 30 anos naquela época, já era muito famoso, já era muito rico e se encantou pela Nicole imediatamente. Naquela época, o O.J. Simpson era casado com uma outra mulher, a sua primeira esposa, a Margaret, e ele começou a namorar com a Nicole mesmo assim. Então, em 1985, alguns anos depois, Traidor. o O.J. e a Nicole se casaram e, aos olhos do público, eles eram o casal perfeito. Ela era muito bonita, ele era muito famoso, muito querido, tudo teoricamente ia muito bem naquele relacionamento. Só que na vida real, a Nicole fez várias denúncias à polícia antes desse crime, relatando que sofria agressões do O.J., como por exemplo em 89, quando o O.J. foi preso por espancá-la. Na ocasião, ele se declarou culpado de violência doméstica menor e foi condenado apenas a realizar serviços comunitários. Mesmo assim, o casal permaneceu junto por mais alguns anos até se divorciarem oficialmente em 1992. Apesar da separação, O.J. e Nicole continuavam se encontrando, continuavam reatando ali o relacionamento, e algumas pessoas que eram próximas do casal falaram que o O.J. nunca aceitou o fim do relacionamento e que inclusive mantinha um sentimento de posse sobre ela e de ciúmes. Ou seja, era um relacionamento onde ele agredia ela algumas vezes e já Então provavelmente ficou com o ciúme do garçom e aí acabou indo de ralo junto. existia esse histórico, inclusive com a polícia. Na noite do crime, então, ela tinha saído para assistir a apresentação de dança da sua filha, a Sydney, e depois do evento, como a gente falou, ela foi com a família jantar no restaurante Mezzaluna. Por volta das 22 horas e 15 minutos, então, do dia 12 de junho, algumas testemunhas ao redor da casa dela ouviram gritos vindos da casa da Nicole. Pouco tempo depois, então, aconteceu o que a gente contou dos vizinhos encontrarem o corpo da Nicole. Como a gente contou, O.J. Simpson então foi procurado pela polícia, não estava em casa, estava em Chicago, em um outro estado, e então ele foi procurado por telefone. Quando ele atendeu, então ele foi informado que a Nicole havia sido esfaqueada e que não estava mais viva. Ele então fala para a polícia que vai pegar o próximo avião e voltar diretamente para Los Angeles. Quando ele chega no local, por conta da luva que tinha na casa dele e também na casa da Nicole, por conta da carta que tinha em nome dele na casa da Nicole, ele é preso e algemado em frente ao público, e ele então é levado para ser interrogado. Muito rapidamente então ele contrata um advogado chamado Robert Shapiro, que era um advogado próximo das estrelas, que defendeu vários famosos, inclusive o Diddy, e ele alega que no momento do crime ele estava sozinho na casa dele, mas cada vez que ele era perguntado ele explicava a mesma história de formas diferentes, o que mostrava que tinham inconsistências na versão dele, e por conta disso, a partir daí ele foi colocado como principal suspeito do crime. Bom, durante a perícia que foi feita no local do crime, então, o sangue de O.J. foi encontrado na cena do crime, e o sangue das duas vítimas e de O.J. também foram encontrados no seu Ford Bronco, que é o carro do O.J. que também ficou muito famoso. Além disso, o sangue dos três foi encontrado na luva que foi encontrada na casa de O.J., ou seja, né, tinham bastante indícios de que de fato ele estava envolvido no crime. Vamos lá. Com isso, Tem sangue dos três na cena do crime, sangue dos três na luva, sangue dos três no carro. Vamos ao julgamento. então, o mandado foi emitido contra ele e ele deveria se entregar às 8 horas da manhã do dia seguinte, que era dia 17 de junho de 1994. Mas em vez de estar em casa ou de ir até a polícia se entregar, como era o combinado, ele foi até a casa de Robert Kardashian.
Sim, o pai das Kardashians. Ele era amigo do Robert Kardashian, que era um grande advogado conhecido no mundo afora, e lá o O.J. deu um chá de cadeira na polícia e na mídia que já tava cobrindo o caso. Eles ficaram esperando ele então até as 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, até que a polícia descobriu que ele estava na casa do Robert e enviou 2 viaturas para buscarem o O.J. Mas o O.J. já não estava mais na casa do Robert Kardashian e então ele foi dado como foragido. Naquele mesmo dia acontecia a abertura da Copa do Mundo. Moleque, e, obviamente, fantástico isso, né? Tipo assim, porque a abertura da Copa do Mundo corta a imagem pra perseguição ao carro do O.J. Simpson, pô. é um evento gigantesco e que acontecia nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que acontecia a abertura da Copa do Mundo, também acontecia a final da NBA. Ou seja, 2 eventos muito grandes. Toma. E o caso do O.J. estava tão grande que ele dividia a tela com esses 2 momentos. Ou seja, as pessoas do mundo todo estavam acompanhando o caso enquanto assistiam a esses 2 eventos. Só pra gente ter uma ideia, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas estavam vendo ali a procura pelo O.J. Simpson que estava foragido. Por conta dele ter Cara, sumido... é como... dá um exemplo, né? Imagina que imagina que em 2014, Copa do Mundo no Brasil, a abertura da Copa do Mundo divide espaço com, sei lá, não tem nada que consiga mensurar a NBA nos Estados Unidos com outra coisa que não seja futebol aqui, né? Mas, pô, ao mesmo tempo tá rolando final de Avenida Brasil, tá ligado? Último capítulo, e enquanto isso, a Globo tá dividindo tela com alguém narrando a perseguição ao carro do, sei lá, Gustavo Kirten. Do Guga, entendeu? É mais ou menos isso. Os aeroportos lotaram de polícia com medo de que ele fugisse de avião. A fronteira com o México foi fechada e as rodovias também foram fechadas. A polícia foi obrigada a dar uma coletiva declarando o O.J. como foragido e uma coletiva com o Robert Shapiro, que era o advogado dele, foi transmitida. Nessa coletiva, o pânico foi instalado. O Robert contou que foi até a casa das Kardashians para fazer exames próprios para usar contra a justiça, né, e provar que o O.J. era uma pessoa inocente e que seu amigo Al Collins, que tinha jogado com o O.J., estava lá também. Ele contou então que Al Collins e O.J. sumiram Moleque, exatamente isso, moleque. O O.J. Simpson tava com 5 estrelas no GTA. 5 estrelas. Oficial. Vinha helicóptero, vinha tudo junto. Tudo. SWAT atrás do cara. 5 estrelas. GTA. Que o Robert não tinha visto para onde eles tinham ido, mas que o O.J. tinha deixado uma carta de 4 páginas. Essa carta basicamente fazia parecer que o O.J. ia tirar a própria vida. Nele ele falava se despedindo ali dos filhos, da mãe, de todo mundo e alegando que ele não tinha feito nada contra Nicole. Nesse momento, isso serviu para que as pessoas pensassem: bom, e se não for o O.J., né? A gente tá aqui acompanhando a fuga do cara, a gente tá acompanhando e julgando que de fato foi ele, mas e se não tivesse sido ele? Então ele permaneceu sumido, muita gente acreditando que ele já tinha tirado a própria vida, quando do nada, às 17 horas, ele foi visto em uma rodovia fugindo. Helicópteros então apareceram e o perseguiram. Olha isso, moleque. E filmaram para que o mundo todo visse. E viram que o O.J. estava armado, inclusive. O Al Collins, que era o amigo dele, estava dirigindo o carro, enquanto ele estava sentado no banco de trás do carro. O Al Collins então recebeu uma ligação da polícia e ele disse que o O.J. só queria ver a mãe dele e que não queria problemas e que iria então se entregar. E a polícia então começou a segui-los com medo de que ele tirasse a própria vida. Então a polícia podia atirar no carro? Podia atirar no carro. A polícia podia furar os pneus do carro? Podia fazer isso. Só que tinha medo de que ele tirasse a vida e que naquele momento onde todo mundo tava com dó do cara, né? Porque ele tinha conseguido... Lembrando, tudo isso na tela da Globo americana, tá ligado? Tela da Globo. Os Estados Unidos inteiro vendo essa porra aí. Inteiro. Todo mundo vendo. Virar o jogo com a carta que ele tinha feito, a polícia saía culpada pela morte de um cara que era amado pelos Estados Unidos inteiro. Então virou quase que uma passeata, com o carro do O.J. na frente e os carros da polícia por trás. E nesse momento, olha o isso, país moleque. inteiro assistindo aquilo, as ruas foram tomadas por multidões. A pessoa vê, olha, ele tá passando aqui, então daqui 5 minutos ele vai passar nessa parte da rodovia. Vou pra lá. E várias pessoas começaram a descer dos carros no meio de uma rodovia, certo? As pessoas desciam dos carros pra poder bagulho ver o de O.J. cinema passando. mesmo, velho. Inclusive, algumas pessoas foram pra rodovia segurando cartaz falando: pare, O.J., ou então, não persigam o O.J., coisas do tipo. Nesse momento, a primeira esposa do O.J., aquela que foi traída, que ele largou pra poder ficar com a Nicole, entrou ao vivo na TV pra dar uma entrevista e ela pediu pra que o O.J. corresse, e corresse pelo povo negro. E aqui entra um detalhe muito importante. Tudo isso está acontecendo, como a gente falou, no meio dessa transformação americana e ao mesmo tempo 2 anos depois de um acontecimento que é o caso Rodney King. Em 1991, esse homem chamado Rodney King, na mesma cidade, em Los Angeles, havia sido espancado pela polícia sem necessidade. E tudo foi filmado por um homem e então o caso ganhou ali as manchetes, né? Era basicamente uma prova de que os homens negros eram maltratados pela polícia, mesmo que não tivesse motivo. E no ano seguinte,
seguinte, em abril de 92, todos os 4 policiais envolvidos que espancaram Rodney King foram absolvidos por um júri que era completamente branco. Então, nesse caso, Rodney King, várias pessoas brancas se uniram para alegar que os policiais eram inocentes. Esse veredito aconteceu no dia 29 de abril e por conta dele aconteceu uma onda de protestos que durou até o dia 4 de maio. Durante 5 dias, 6.000 pessoas foram presas, 63 foram mortas, 1 bilhão em patrimônio foi destruído e 2.500 pessoas ficaram feridas. E ali surgiu uma certeza de que os negros eram perseguidos lá nos Estados Unidos, e principalmente pela polícia de Los Angeles. Moleque, então, 2 anos caralho. depois, quando o O.J. Simpson... Já mudamos de caso? Não, ele tá contextualizando, cara, que era um momento da história nos Estados Unidos que existia uma divisão, né, entre negros e brancos, e que existia esse clamor pelos direitos iguais, pelo julgamento de forma igualitária, por tudo que os negros deveriam ter como direito igual ao que os brancos tinham na época, tá ligado? Era uma marcha contra o preconceito, tá ligado? Essa era a época, essa era a contextualização, entendeu? E aí é que vem o gatilho digamos assim, né, da genialidade da defesa do O.J. Simpson, tá ligado? Os caras, eles usaram isso como artifício pra ir até o final, a gente vai ver isso no vídeo. Inclusive, eu não sei se teve essa intenção, né? Mas, pô, me parece aqui que essa carta que ele deixa logo de primeira, tipo assim, mano, se despedindo e ao mesmo tempo se declarando inocente, é uma forma inteligente também de lidar com a situação, tá ligado? Porque, tipo assim, ele meio que joga uma isca do tipo assim, mano, pra viver sendo culpado por uma coisa que eu não fiz, prefiro morrer, tá ligado? E aí ele já deixa todo mundo com o cu na mão, tipo assim, mano, será que foi ele mesmo, viado? Será que foi ele mesmo? E se não fosse filho da puta, tá ligado? É isso, é isso. Então, tipo assim, tudo foi bem pensado pra conseguir defender esse cara no final, entendeu? Estava fugindo da polícia, muitas pessoas da comunidade negra estavam apoiando ele, acreditando que era mais um caso onde o negro era perseguido pela justiça. E por isso que a mulher dele então falou, corra pelos negros. No meio desse trajeto de fuga então, Tom Lange, que era detetive no caso, conseguiu contato com o O.J. e convenceu ele a se manter vivo. O O.J. inclusive falava pra ele, vou tirar minha vida, já me despedi da minha mãe, já me despedi dos meus filhos, não tem mais o que eu possa fazer nesse mundo, né? Mas o Tom conseguiu convencer ele e ele então dirigiu até a casa dele. Nesse momento, pessoal, milhares de pessoas, mas são assim, milhares mesmo, parecia um show desse, tipo Lollapalooza, foram pras ruas e foram em direção à casa do O.J. Simpson. Moleque, Quando olha ele chegou essa na casa porra. dele, tinha uma multidão enorme e além dessa multidão, tinha ali os carros da SWAT. E a SWAT tinha uma missão. Se o O.J. Simpson desses... É isso aqui? Não deu pra ouvir a line? Não, quem indicou ao O.J. que ele escrevesse essa carta nesse tom foi o advogado lá, o pai da Kardashian, tá ligado? o carro com a arma que ele estava em mãos, basicamente a ordem era atirar e derrubar o O.J. Simpson. Ou seja, ele podia ser executado pela polícia na frente de uma multidão que acreditava que ele era inocente e estava sendo perseguido pela polícia. Imagina o tamanho da merda que ia acontecer se esse cara fosse derrubado naquela hora. Então ele parou o carro na sua garagem, ficou ali por um bom tempo, o Al Collins, que era o amigo dele que estava junto dele no carro, desceu do carro e foi negociar com a polícia. 3 horas e 46 minutos depois do início da fuga, ele desce do carro e desce inclusive com um objeto na mão, né? A polícia chega a confundir com uma arma em algum momento, quase que a polícia ainda mata ele sem ele estar armado, e ele tava com uma foto da Nicole na mão, tudo ali muito bem pensado, né, pra construir uma imagem, e se entrega à polícia. Bom, então ele é levado pra depô, é preso preventivamente, e somente 3 dias depois ele é levado ao tribunal, o que não é normal, normalmente tem um tempo maior, né, entre o cara ser preso e começar o julgamento do cara. Inclusive, a defesa dele pediu para que o julgamento começasse imediatamente. Era uma estratégia de defesa para evitar que mais provas fossem levantadas contra o O.J. Simpson. Nisso então, Olha além aí. do Robert Shapiro que ele tinha, que já era um ótimo advogado, ele montou o que ficou conhecido como o Dream Team, onde ele tinha 17 advogados defendendo ele. Dentre eles, que um cara pariu. chamado John Cochran, que foi contratado e era o melhor advogado de Los Angeles, além de ser uma liderança negra. Lembra que a gente falou que o O.J. era um cara que não se posicionava pela causa negra, que muitos negros não se viam tão conectados com ele? Esse cara era uma liderança. Então ele resolvia esse problema pelo lado do O.J. e ao mesmo tempo, só o fato dele estar sendo perseguido pela polícia já ajudou a ele se conectar com esse público. E de início, o John já deu uma virada no caso O.J. porque o Robert Shapiro queria um acordo com pena curta pro O.J. Simpson. Ou seja, ele achava que o O.J. não tinha como fugir daquilo, que ele tinha que se declarar culpado e tinha que tentar alegar
algum tipo de causa ou motivo que fosse plausível para que todo mundo olhasse e falasse, ah, tá bom, então a motivação dele é boa, então ele vai pegar aí 20, 30 anos de cadeia, é isso, certo? Só que o Johnny queria ir pro julgamento, queria que ele fosse julgado para tentar provar a inocência, o que pro Robert Shapiro parecia uma loucura. Mas o Johnny tinha ali uma carta na manga porque ele conhecia o passado de um cara muito importante, o Mark Fuhrman. Lembra que eu falei? O detetive que chegou na casa, que encontrou as luvas, que encontrou o local do crime. Esse Moleque, cara foi a peça. E aí é que chega o ponto de quem assistiu a série How to Get Away with Murder vai tá ligado. Annalise Keating já deixou todo mundo sabendo antes. Se você não tem como se defender, você tem que descredibilizar quem tá te acusando, tá ligado? Por exemplo, você tá se defendendo de um caso que você não tem mais como se defender. Então qual é o seu objetivo? Descredibilizar quem tá te acusando. E aí, a acusação perde valor, perde a força. Porque, tipo assim, olha, eu fiz isso aqui, eu não sei como me defender, eu tô com tudo contra mim. O que a gente pode fazer? Vamos descredibilizar a promotoria. Que aí sim, o caso começa a virar, tá ligado? Você começa a achar indícios de uma possível reviravolta. Então, assim, isso é do caralho. Tipo assim, eu gosto de assistir essas séries só pelo esse lance do direito criminal, né? Porque o bagulho que é muito maneiro de ver cobra na porrada. Por mais que seja ficção, eu gosto de ver. E aí faz sentido também, né? Faz sentido na vida real, isso. A chave para mudança no caso. Ele que havia começado o caso e no histórico dele, pessoal, agora é meio chocante, tá? Havia um pedido de aposentadoria ao governo de Los Angeles, porque segundo ele era tão racista que seria impossível ele continuar trabalhando na polícia. Absurdo. Olha que loucura isso. Esse cara que estava lá no caso O.J. Simpson tinha pedido pro governo para ser aposentado porque ele era muito... Aí é um presente pra defesa, né? É um presente. Aí é um presente. É um presente pra defesa. Ah, é? Então vamos lá. racista. Ele falou, não consigo mais trabalhar com a polícia. Como é que eu vou trabalhar com a polícia se eu odeio negros? Olha que loucura. Inclusive, em vários casos foi relatado que ele xingava minorias durante a abordagem, além de ser violento com elas. Quando ele foi chamado para depor, inclusive, durante o julgamento, ele negou que tenha feito isso, ele negou que ele era racista, só que isso foi comprovado como mentira, porque existia uma entrevista que ele tinha dado para uma roteirista de Los Angeles, onde essa roteirista prometeu que ia contar a vida dele em um filme, certo? E ele assumia com orgulho que ele batia em negros, que ele queria todos os negros presos, que quando ele via negros na rua ele ficava feliz porque ele ia poder bater em alguém. Tipo assim, ele assumiu um monte de coisa racista. Assim, é isso que o maluco do chat falou. O maluco é tão racista que nem ele se aguenta, tá ligado? Basicamente era isso. Ele não conseguia suportar o quanto ele era racista. Bizarro isso. Então, como ele tinha falado que era mentira que ele era racista, e eles provaram que ele era racista de fato, tudo que ele contou durante o julgamento parecia que era mentira também. Então o Johnny, que era um advogado muito inteligente, usou disso para falar que o Mark era racista, mas não só isso, que ele tinha implantado aquelas luvas lá para poder acusar o O.J. Simpson, porque ele odiava pessoas negras. E obviamente que o júri ficou balançado com essa informação, até porque o cara comprovadamente era racista e já tinha mentido durante o julgamento. Aí entra mais um elemento nesse julgamento. O promotor desse caso era o Gil Garcetti, que era o mesmo promotor do caso do Rodney King. Lembra que eu falei pra vocês que ele escolheu um júri totalmente branco para aquele caso e que os caras inocentaram os policiais? Então esse promotor foi muito criticado naquela vez, em 92, e agora em 94, de novo, era o mesmo cara, de novo em uma pauta que envolvia negros e brancos. E naquela vez, para poder julgar o caso do Rodney King, ele escolheu um local que era basicamente frequentado somente por brancos. E agora ele estava pressionado para escolher o centro de Los Angeles, onde negros e brancos viviam, para que o júri tivesse pessoas negras e brancas. Então só para poder escolher o júri, eles levaram 2 meses, certo? Olha que doideira. Comparando o caso de Iri, quanto tempo que levou? 350 pessoas foram entrevistadas em uma semana, certo? Verdade. Aqui foram 2 meses para poder entrevistar 250 pessoas. Ou seja, um número menor e um tempo maior. Por quê? Porque as 250 pessoas tiveram que responder um questionário de 74 páginas. Caramba. Olha como que esse julgamento estava sendo totalmente polêmico. Tudo tinha que ser minimamente pensado para não causar uma catástrofe em Los Angeles. E o júri então foi formado por 8 negros, um branco, um hispânico e 2 pessoas consideradas miscigenadas. Quando a defesa do O.J. viu isso, eles ficaram muito felizes pela presença ser maior de pessoas negras, e o O.J. chegou a comentar comemorando: se esse júri me condenar, então eu sou culpado mesmo. Além disso, o juiz que foi escolhido foi o Lance Ito, um juiz de origem asiática que era totalmente maleável. A única coisa que ele fez mais rígida foi contra o próprio júri. Olha o que ele fez. Ele pediu para que o júri ficasse isolado em um hotel durante
todo o julgamento. E os caras ficaram assim por 14 meses. Que 14 meses isolados, sem ver a família, sem ver marido, sem ver esposa, sem ver amigo, sem ver ninguém. Pô, isso é loucura, né, mano? Tipo, eles têm tudo pago daí, será? Nesses casos? Sim, tipo... eles ficaram no hotel, ficam Óbvio, né? Caralho. Se o cara tiver que pagar a estadia no hotel pra ficar 14 meses fora de casa sem trabalhar, fudeu, né? um andar inteiro isolado pra eles, porque eles não podiam ver ninguém, nenhum outro hóspede. Isso é muito loucura. Olha que loucura, velho. E obviamente que o caso só ia piorar, né? Porque um dos promotores que tava ali pra acusar o O.J. Simpson teve um problema no coração próximo ao julgamento. E aí eles tiveram que colocar um outro promotor. E aí ficou aquela questão. Só tem promotor branco aqui. A gente precisa de um promotor negro. Então chamaram um cara chamado Chris Darden. Esse cara, até então, ele tinha 15 anos de profissão e ele nunca havia perdido um caso. Tipo, ele era um cara muito pica. Um dos maiores, né? Um dos melhores, certo? Só que esse mesmo cara era negro. Então a defesa do O.J. descreditou ele. Falou, ele só tá aqui porque ele é negro, estão usando a raça dele contra a gente. E de novo ficava em cima dessa pauta. E esse mesmo juiz que deixou todo mundo enclausurado ali foi o responsável por permitir que tivesse câmeras no julgamento, certo? Ou seja, pô, o cara ali também tava meio, né? Não sabia muito bem o que fazer. Ele era rigoroso por um lado, mas por outro lado, ele deixou os Estados Unidos inteiro verem um caso dia a dia e assistirem completamente. O que a gente não viu, por exemplo, no caso do Diddy. Bom, então a gente chega no primeiro dia do julgamento de fato, né? Tudo até então foram preparações para o julgamento. Um acampamento da imprensa foi montado do outro lado do tribunal, de tanto que a imprensa estava em cima do caso. E assim como o advogado Johnny tinha feito com o Mark, que era o policial racista, e tinha tirado a credibilidade dele para poder tirar o poder do testemunho dele, eles fizeram com um outro policial, que inclusive era amigo do O.J. e que foi chamado a depor contra ele, que era o Ron Shipp. O Ron Shipp foi chamado para poder contar sobre quando viu o O.J. bater na Nicole, e ele contou as várias vezes que viu isso acontecer, e como resposta, o O.J. então contou sobre os problemas que o Ron tinha com álcool, falando que ele era um alcoólatra, que inclusive ele tinha sido punido na polícia por conta disso, e chegou a colocar uma mentirinha junto, dizendo que o Ron tinha inveja do O.J. por ele ter conseguido ficar com a Nicole, e que ele queria ficar com a Nicole também, ou seja, ele estava ali testemunhando porque ele tinha inveja do O.J. Simpson e porque ele era um alcoólatra, não porque ele tinha visto o O.J. bater nela várias vezes. Então todo mundo que aparecia por lá para depor contra o O.J. Simpson, e foram muitas pessoas, a defesa ia no passado da pessoa, buscava algum podre e colocava contra a pessoa para tirar o peso do testemunho. E pra gente ver como de fato a defesa estava derrubando cada item que tinha ali na acusação, existia uma dúvida muito clara, né? Se não foi o O.J. que matou a Nicole e o Ron, quem matou eles, né? Se não foi ele, quem que foi? A defesa matou que seria uma Reutemann? Retaliação por drogas, dizendo que o Ron tinha um amigo que usava drogas, apesar dele nunca ter usado drogas na vida. Ou seja, imagina, eu tenho um amigo que usa algumas coisas, certo? Aí eu sou assassinado, e aí falam que é uma retaliação envolvendo o mundo das drogas. Inclusive, a defesa chegou a falar que os cortes que foram feitos no pescoço dele, do Ron e da Nicole, eram conhecidos no mundo do crime como gravata colombiana, e que era uma demonstração de que o crime organizado tinha feito aquilo. Olha que doideira, né? E apesar de nenhum indício apontar pra isso, e parecer ridículo hoje em dia, aí fudeu. naquela época... Imagina se eu vou morrer porque o Aline Flá é um drogado, tá ligado? O Brasil é maconheiro, o Beltrão faz de tudo. Aí acabou. Na época foi algo que foi facilmente espalhável. A galera acabou com a reputação da Nicole e também do Ron por conta dessa historinha. E tem um motivo pra isso. A mídia tá cobrindo o caso todo santo dia e precisava de novas coisas pra poder alimentar o caso. Só pra gente ter uma ideia, cada jornal com o rosto do O.J. Simpson naquela época vendia 40% mais. Ou seja, era obrigatório falar do caso todos os dias. E o O.J. Simpson, enquanto tava sendo julgado, moleque, por ter esfaqueado... Se tivesse Instagram na época, esquece. Twitter, então, ia ser o dia inteiro. Ia ser como se fosse, porra, hoje em dia, estoura uma polêmica Virgínia, estoura uma polêmica Neymar. Ia ser isso aí, filho. Ia ser o dia inteiro de O.J. Duas pessoas, em vez de ser uma pessoa vista como um monstro, não, ele era visto como Diddy, um cara, né? popular. Foram feitas raspadinhas com o rosto do O.J., tinham bolas sendo vendidas com o autógrafo dele, ele tinha bonecos que eram vendidos por aí, um boneco de cera foi colocado dentro do Madame Tussauds, que é aquele lugar que tem os bonecos de cera, e inclusive o carro dele, que ele teria usado no dia do crime, que é o Ford Bronco, aumentou o valor, com milhares sendo comprados por várias pessoas que eram fãs do O.J. Olha que doideira. E além de tudo isso, para ajudar... Esse carro aí deve estar na mão de algum colecionador, né? Maluco. Deve ter algum bilionário que não tem com que gastar dinheiro que comprou esse carro pra deixar guardado, tá ligado? Eu tenho o carro da fuga do O.J. Simpson. Deve ter esse cara. Deve ter certo. Deve ter certo. Está no museu da NFL? Nem fudendo que tá, pô. Duvido.
da narrativa de que o O.J. era uma pessoa inocente, houveram falhas na perícia. Um homem chamado Dennis Fung foi o criminalista do caso que capturou provas e ele foi chamado a depor. A defesa do O.J. viu centenas de horas de filmagem dessa captura dele, onde ele pegava ali as provas e conseguiu alguns flagrantes que mostravam que ele não seguia o protocolo em todos os momentos e que inclusive ele poderia ter contaminado a cena do crime. Um exemplo disso foi um cobertor que foi utilizado para cobrir o corpo da Nicole. O Dennis Fung foi dentro da casa, pegou um cobertor, veio pro lado de fora e cobriu o corpo dela com esse cobertor. Esse cobertor, teoricamente, poderia ter o DNA de O.J. e por isso o DNA do O.J. poderia estar no corpo dela. Olha Além disso, aí. em algum momento, ele mexeu nas luvas enquanto estava tirando fotos delas, e por isso tinha uma foto da luva de uma posição e depois em outra posição. Isso ajudava ali na teoria de que a luva tinha sido implantada no local, porque mostrava que alguém tinha mexido nas luvas. E a parte mais importante é uma gota de sangue do O.J. que tinha sido encontrado no portão da casa e que foi coletada somente 2 semanas depois do caso. Então existia uma foto, inclusive, para mostrar, ó, porque tudo que é coletado de prova, né, eles vão lá e fazem imagens para poder mostrar onde é que tava. Então tiraram uma foto do portão com aquela gota de sangue, que era uma gota de sangue do O.J. E eles tinham essa foto daquela gota de sangue, que era de 2 semanas depois. Só que existia uma foto de 1 dia depois só, do mesmo portão. E nessa foto não tinha aquela gota de sangue. Ou seja, a gota de sangue não estava lá no dia do crime. Ela foi colocada depois. Então naquele momento a perícia não sabia o que falar. Só podia ter sido implantada no local. E pra... Pô, que defesa absurda, hein, mano? Defesa absurda no julgamento aqui. Tem que dar a César. Ele montou um dream team ali com 17 advogados, os caras eram pica na xereca, filho. Pra fazer o quê? piorar a situação, todo o sangue que é coletado pela polícia é misturado com uma substância chamada EDTA. Essa substância é um anticoagulante, que é basicamente para o sangue se manter do formato que ele é, né, ali líquido. E caso aquela amostra de sangue que estava no portão fosse uma amostra implantada, ou seja, viesse da amostra que tinha sido colhida do O.J. Simpson, essa amostra deveria ter então a substância EDTA, e tinha então. Ou seja, de fato, pelo menos essa pista foi implantada para poder acusar o O.J. Simpson. Aí descredibilizou. Tudo, o perito Van Natter, que era um outro perito que estava com a amostra de sangue do O.J., levou a amostra até a casa. Ou seja, o cara pegou a amostra, em vez de levar para o laboratório, voltou para casa com aquela amostra e ajudou a corroborar aquela teoria da defesa de que tudo era uma encenação para culpar o O.J. E por fim, tinha uma pergunta muito importante que a acusação não conseguia responder, que era onde está a arma do crime, que nunca foi encontrada até os dias de hoje. Então a promotoria, que era a acusação, tentou dar uma cartada para inverter ali o caso, que estava indo pro lado de inocentar o O.J., né? E o Chris Darden, que é aquele cara que nunca tinha perdido um caso, trouxe as luvas do O.J. para que ele vestisse na frente de todo mundo. Só que olha que doideira, cara. O O.J. teve que usar uma luva de látex embaixo dessa luva para não contaminar a luva. Ou seja, ele engrossou a mão dele para poder colocar a luva. E junto disso, ele foi avisado que faria isso. Então ele deixou de tomar os remédios que ele tomava para artrite, e esses remédios impediam que a mão dele engrossasse. Então, como ele sabia que ia ter que investir as luvas, ele deixou de tomar o remédio, a mão dele engrossou, ele colocou uma outra luva e aí ele vestiu aquela luva. E obviamente a luva não coube. E quando a luva não coube, o advogado Johnny foi lá e soltou uma frase que ficou marcada pra sempre. Ele falou o seguinte: se não couber, ele deve ser absolvido. Então, quando você precisa do O.J. Simpson, a primeira coisa que aparece é justamente o O.J. Simpson com a luva fazendo assim e o Johnny do lado falando isso. Pra tentar derrubar essa teoria, algumas fotos do O.J. então foram levantadas pela acusação que mostravam que de fato as luvas que ele vestia normalmente também não entravam totalmente. Ou seja, além dele parar de tomar o remédio propositalmente, dele estar com uma outra luva, as luvas que ele usava normalmente não eram luvas que ficavam certinhas na mão dele. Isso por conta do formato da mão dele. Mas, obviamente... Ainda trouxeram um fato, tipo assim, que eu não sei se isso aconteceu e tal, mas tipo assim, que a luva com o tempo deu uma encolhida, e aí teve esse lance da mão dele dar uma engrossada por conta do remédio que ele parou de tomar, aí tem a luva que ele usa por baixo, mas tipo assim, a parada mais emblemática é que iam usar como prova consistente ali pra incriminar o O.J. Simpson, o lance da luva caber na mão dele, aí ele bota o bagulho e não entra, moleque. Tipo assim, aí é a imagem do julgamento, né? Ele olha assim, não cabe na minha mão. Não, a Elaine tá falando que, tipo assim, que a luva de couro, se não me engano, ela dá uma encolhida, tá ligado? Com o tempo. E aí, isso foi usado como artifício pra que na hora dele experimentar a luva, todo mundo soubesse que a luva não ia caber na mão dele, entendeu? Porque ele tava já com a mão mais inchada, ele tava já, tipo assim, usando uma luva por baixo e a luva naturalmente ia encolher. Então, tava tudo meio que certo pela defesa do O.J. Simpson, que ele, mano, até fala, né?
pô, se a luva não couber na mão dele, então ele é inocente. E todo mundo sabia que não ia caber a luva, tá ligado? Foi isso, ele bota, aí a luva não entra. Nessa altura do campeonato, o júri já tinha sido mais impactado pela imagem dele não conseguindo vestir a luva do que qualquer coisa. Então o julgamento durou 252 dias e ao longo do processo mais de 150 testemunhas foram ouvidas, mais de 1.100 evidências foram apresentadas e no dia 3 de outubro de 95 o júri deu o veredito. O júri, que estava preso há 14 meses no julgamento mais longo da história, deu o veredito em 4 horas, certo? Tipo assim, muito rápido. Inclusive ficou clara a vontade do pessoal de ir embora pra casa, né? Tipo, claramente, né? Deixa ir embora, tá ligado? E no fim, o O.J. Simpson foi inocentado. Essa foto aí, ó. Algumas pessoas comemoraram pelo país, principalmente a classe negra, que acreditava que ele estava sendo vítima de perseguição, até por essas provas de que algumas provas foram implantadas no local, mas muitas pessoas também questionaram a decisão e foram protestar nas ruas, como por exemplo, a família do Ronald Goldman. Então, por conta disso, em 1997 surgiu um novo julgamento, dessa vez civil, porque criminal não podia ter mais. Quando a pessoa sofre um processo criminal, se ela for condenada, a punição é a cadeia. Já no caso civil, se ela for condenada, a punição é uma multa. E a família do Ron Goldman processou o Simpson por morte por negligência e uso intencional de força mortal, né? Que é até estranho para um processo civil, né? Basicamente, você matou alguém e está sendo processado a pagar uma multa. E nesse julgamento específico, o O.J. Simpson, inclusive, foi obrigado a depor, o que não aconteceu no primeiro julgamento, e ele foi inconsistente várias vezes porque ele foi perguntado, por exemplo, sobre as agressões que ele cometia contra a Nicole, né? Ele falava, eu bati nela. Aí outro momento ele falava, não, eu nunca bati nela, sabe? Então o júri teve um outro julgamento para analisar e votou de forma unânime que ele era responsável pelas mortes. E o condenou então a pagar 33,5 milhões de dólares às famílias das vítimas. Cara, que doideira, né? Tipo, só 2 anos de diferença. Assim, ele foi julgado criminalmente, não teve que falar, não se enrolou, quem falou foram os advogados, deu tudo certo. Depois ele foi julgado, teve que falar, se embananou todo, culpado, mas não pode mais ser preso, só multa. Doideira, moleque, doideira. O direito é uma loucura, né? Um ele foi considerado inocente, o outro, tipo, você é culpado e vai pagar 33 milhões, que na época é muito dinheiro, tá, né? Muito dinheiro. Já é hoje, já é muito dinheiro, imagina naquela época. E os dois só foram na época, unânimes, sim. Tá? Tanto o primeiro, em 4 horas, todo mundo achava que ele era inocente, e no segundo, todo mundo também achava que ele era culpado. Olha que doideira, pessoal. Pra muita gente foi visto como uma sentença simbólica que mostrava que ele não ia ser preso, mas que ele estava condenado publicamente por todos os Estados Unidos. Logo em seguida ele foi barrado de todo tipo de projeto, né? E teve dificuldades financeiras. Então, inclusive, ele nunca conseguiu pagar toda a multa que ele foi condenado a pagar. No meio desse processo, ele foi obrigado a leiloar a casa dele para poder pagar impostos, não para poder pagar as vítimas, mas para pagar impostos. E ele foi obrigado a se mudar de onde morava. E ele foi morar no outro lado dos Estados Unidos, na Flórida. Quando ele chegou lá, ele basicamente virou um moleque. Ele ostentava a pouca grana que tinha, saía com prostitutas, cheirava o tempo todo e inclusive fez até um reality show sobre a vida dele. Além disso, ele começou uma carreira de rapper. Tipo assim, começou a viver como se nunca tivesse vivido, né? E então, como ele não ganhava mais dinheiro e gastava tudo que tinha, foi rápido para ele falir. Por conta disso, em 2006, ele lançou um livro para voltar a fazer dinheiro. Esse livro se chamava Se Eu Tivesse Feito, no qual ele If I Did It. escrevia hipoteticamente como teria cometido os crimes caso ele tivesse feito. Tá ligado? Ele falava, eu teria... Pô, isso aqui isso aqui é maldade do ser humano absurda. Pô. Moleque, inacreditável, né? Inacreditável, né? Ele faz um livro descrevendo o que ele teria feito se ele tivesse matado a mulher e o cara. Caso ele tivesse feito. Tá ligado? Ele falava, eu teria... Pô, isso aqui isso aqui é maldade do ser humano absurda, pô. É uma tiração, né? De onda, família, né? De todo mundo. Tá? Num caso onde ele tirou a vida de 2 pessoas, certo? Esse livro naquela época, quando foi lançado, vendeu mais de 1 milhão de cópias, ele fez muito dinheiro, só que ele foi barrado de pegar esse dinheiro, justamente pela família do Goldman, que reverteu a autoria do livro e passou a ser dona desse livro. Então eles relançaram o livro e colocaram um novo título. Em vez de Se Eu Tivesse Feito Isso, colocaram Eu Fiz Isso. Muito forte. Aí já Caralho! E o dinheiro foi para as famílias, né? Bom, então o O.J. tava quebrado, ninguém mais abria a porta para ele, obviamente, queimado com todo mundo, e ele acabou sendo preso algum tempo depois, em 2007, roubando itens de um hotel cassino, que inclusive eram itens que antes dele falir pertenciam a ele. Então ele foi até um cassino, viu ali os negócios que eram dele, e falou, pô, isso aqui é meu. Certo? E tentou tomar de volta pra ele. E olha que absurdo do absurdo, pessoal. O O.J., por conta disso, foi julgado e condenado a 33 anos de cadeia. Ué? Como assim, mano? Sim, 33 anos de cadeia, pessoal. Todo mundo ali, quando... Pegou 33? Depois, pegou o retroativo todo, né?
Já veio o retroativo todo. Ó, a gente vai te julgar por isso aqui, mas também por aquilo lá. Bum, toma. Viu aquilo, entendeu? Isso aqui é pelos crimes que ele cometeu antes. Eu acho que foi, Ligado? tipo... Não faz sentido esse tamanho de pena. E também por outra, né? Certamente nesse momento ele não tinha os advogados fodas que ele tinha na primeira vez. Então ele foi sozinho, né? Na cara e na coragem e tomou no cu. Esse tempo de prisão pro crime que ele tinha cometido. E basicamente todo mundo olhou e falou assim, tá bom, vamos deixar assim, né? Ninguém foi lutar por ele. Exato. Então ele ficou 9 anos preso, quando ele foi solto em 2017. E aí em 2017 ele teve o último capítulo da vida dele, quando ele foi pra internet e começou a comentar sobre todo tipo de caso. E ele pedia cadeia pra todo tipo de pessoa. E falava, esse país não vai pra frente enquanto a gente não prender esses bandidos e coisa do tipo assim. Que, cara, tipo assim... Muito maluco. Né? Mano, tipo assim, é um caso absurdo, tá? E no fim, ele acabou falecendo no dia 10 de abril de 2024, aos 76 anos, após uma batalha contra o câncer de próstata, e ali se encerrou a história de O.J. Simpson. Muito forte a história, tá? Pô, é absurdo, cara. Tem caso... Realmente teve implantação de provas contra ele, mas ao mesmo tempo tinham várias outras provas contra ele que não foram implantadas. Teve um caso, realmente, teve uma gota de sangue em um portão. E tinham várias outras gotas de sangue por toda a casa. Certo? E além dessas gotas de sangue que tinham pela casa, ainda tinha o sangue dentro do carro dele, que a polícia não tinha tido acesso. Então não foi a polícia que implantou isso. Tinha o caso do policial que encontrou as principais provas, que era racista e que mentiu no tribunal, que tirou a moral do policial. Teve o caso do Dennis Fung, que era o perito que não tinha experiência e que inclusive pegou ali em várias provas sem as... Cara, essa descredibilização da acusação é muito forte no meio criminal, mano. É muito forte, filho. E que contaminou as provas. Tinha a situação de contexto racial que existia naquele momento entre negros e brancos. Tudo isso acabou ajudando o cara a, no final, ser inocentado e não ficar na cadeia pelos crimes que ele cometeu. E é muito doido esse negócio de contexto, né? Porque a gente até falou no vídeo, uns anos depois, esse caso do O.J. também atrapalhou no caso dos irmãos Menendez, né? Por causa que a gente até falou no vídeo que tem aqui dos criminosos. Porque aí foi o contrário, né? Aí falaram... Pô, acho que a gente tá sendo muito... Pô, a gente ajudou o cara que é famoso, que é rico, que não sei o quê. O cara é culpado e liberou nós tirou ele. Agora a gente não pode liberar os irmãos Menendez. Temos que prender os irmãos aqui agora. No final das contas, sobrou pros irmãos Menendez. Que aí também, né? Hoje, vários anos depois, se contesta a condenação dos dois. Inclusive, os dois podem voltar a ser soltos, né? Que loucura, né? Como é que é as coisas, mano. Uma coisa levou a outra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Sinistro. Pô, o vídeo completo, tá? Completinho. Óbvio que não entrou em todos os detalhes, como a série provavelmente entra. Mas vídeo completinho, né? Bom vídeo. Deixei o like aqui.